me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, este evangelho é um evangelho muito conhecido, mas eu quero aqui meditá-lo à luz, primeiro, do dia de hoje que nós celebramos, o dia de Santo André e seus 102 companheiros mártires, e também olharmos este evangelho à luz daquilo que diz a primeira leitura de hoje. Veja, nós temos aqui a parábola conhecida, a parábola do semeador, que sai a semear, a semente cai em vários tipos de terra, que no final, esses vários tipos de terra são terras infrutíferas, inférteis. Porém, a última terra, chamada pelo Senhor de terra boa, na parábola, ela dá fruto abundante, 100 por 1, ou seja, dá 100% de fruto. E no final do texto de hoje, nos últimos versículos, o Senhor ele explica quem é esta terra boa, quem são estes que são terra boa. Estes que são terra boa são os que fizeram render a semente ouvindo a palavra com um coração bom e generoso, e por isso conservaram a palavra e a perseverança. Vejam, nós temos um problema aqui no plantio destas sementes, no semear desta palavra. O problema não é a palavra, o problema não é a semente, o problema, a semente não rende porque a palavra não entra, ela não é conservada dentro de si, ela não é conservada dentro da terra. A única, como nos diz o Senhor, que conserva a semente, a única que consegue conservar, como nos diz, consegue conservar pela generosidade, pela bondade, é a terra boa. O que é conservar a palavra? Conservar a palavra é entender que a vida espiritual não é somente um apetrecho, um amuleto que eu tiro e coloco conforme eu quero, conforme a minha vontade, conforme eu me sinto bem ou não. Como eu faço para conservar a palavra? Entenda-se aqui, como nos diz o texto, como nosso Senhor explica, a palavra como a vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu faço para conservar a palavra? Entenda-se aqui a palavra como intimidade com nosso Senhor, intimidade com Deus. Usando a própria comparação de nosso Senhor, usando a própria parábola que nosso Senhor Jesus Cristo utiliza, eu não vou conservar a palavra em mim se eu não regá-la com os meus próprios bons atos, se eu não regá-la com a minha vida sacramental, com a minha comunhão frequente, com a minha confissão frequente, com a minha vida de oração. Bem, o santo que nós celebramos hoje, como disse, o primeiro padre mártir da Coreia com os seus 103 companheiros, por isso nós dizemos o nome dele primeiro, Santo André Kim Taegon. Antes de morrer, ele escreve aos cristãos perseguidos da Coreia. Ele diz o seguinte: se pois nesta vida de perigos e miséria não reconhecermos o Criador, de nada nos servirá termos nascido e continuar vivendo. Olha que forte isso que ele diz. Se, pois, nesta vida de perigos e miséria não reconhecemos o Criador, de nada nos servirá termos nascido e continuar vivendo. Já neste mundo, pela graça divina, pela mesma graça que recebemos o batismo, entrando no seio da igreja e tornando-nos discípulos do Senhor, mas trazendo assim o precioso nome de cristãos, de que nos servirá tão grande nome, se na realidade não o formos? Seria inútil termos nascido e ingressado na igreja se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor seria não termos nascido do que, recebendo a sua graça, pecarmos contra Ele. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós, católicos, batizados, nós que recebemos tamanha graça, se nós não vivermos a graça que nós recebemos, era melhor não ter nem nascido, era melhor não ter existido.
Seria melhor não ter nascido do que não viver aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo. Todos nós somos batizados. Ele continua: irmãos caríssimos, lembrai-vos de que nosso Senhor Jesus Cristo, descendo a este mundo, sofreu inúmeras dores e tendo fundado a igreja por sua paixão, ele a faz crescer pelos sofrimentos dos fiéis. Apesar de todas as pressões e perseguições, os poderes terrenos não poderão prevalecer. Da ascensão de Cristo e do tempo dos apóstolos até hoje, a Santa Igreja continua crescendo no meio das tribulações. Também nesta nossa terra da Coreia, durante os 50 ou 60 anos em que a Santa Igreja se estabeleceu aqui, os fiéis sempre sofreram perseguições. E hoje acendeu-se aqui de novo a perseguição. Muitos amigos são, como eu, lançados nos cárceres, enquanto também sofreis tribulações. Unidos num só corpo, como não ficarão tristes os nossos corações? Como humanamente não experimentarmos a dor da separação? Bem, eu quero aqui dizer o tipo de perseguição que estes mártires da Coreia, que este povo sofreu, e como eles continuaram católicos. Qual foi o custo para eles ser católico? Vejam, o que eles sofriam? Se você não era morto, antes de ser morto, aliás, né? O que eles sofreram? O que eles sofriam? Prisões prolongadas, em condições desumanas, torturas brutais como açoites, queimaduras, esmagamento de membros. Imagina, né? Colocado seu membro, seu braço ser esmagado. Quando, da forma mais cruel, né? Eram jogados na água, vivos, pendurados, amarrados a pedras, para que morressem afogados. Decapitação pública, isso era uma pena comum para os crimes mais graves. E o crime mais grave aqui para estes homens era ser católico. Estrangulamento, crucificação, e vários tipos de crucificação. Tinha um tipo de crucificação que eles colocavam na água, para que eles morressem crucificados e afogados quando a maré subisse. Eles crucificados, a maré ia subindo, conforme a maré subindo, eles morressem afogados. E se não morressem, talvez no outro dia morreriam. Às vezes passavam dias lá. Fome, né? Eles botavam as pessoas num cárcere, numa cadeia, num lugar excluso ali, e deixavam a pessoa ali sem comer e ficavam ali por dias e dias morrendo de inanição. Para vocês terem uma ideia, né? Quando o primeiro padre entrou na Coreia, Padre Jacob, ele precisou viver escondido. Ele se mudava de casa em casa, ele celebrava a missa em casas camufladas, como se fossem reuniões familiares, ninguém podia saber. Os fiéis, quando eles se reuniam, nós temos umas 50 pessoas aqui na igreja. Quando os fiéis se reuniam, muitas vezes de madrugada, à noite, era em número reduzido. Para quê? Para não despertar as suspeitas, porque se tinha alguém da vizinhança que não era católico, que era a favor do governo, que não era a favor dos cristãos, isso poderia despertar a fúria, despertar a perseguição. Os altares eram improvisados, eram montados nas salas simples. Os ornamentos, né, os paramentos, eram todos escondidos em baús. Depois, a perseguição ela foi ficando cada vez mais intensificada, a missa foi se tornando mais rara e mais preciosa. As catequeses, como é que o povo cresceu ali? Porque cresceu. Hoje, pelo menos nós sabemos, né, a Coreia do Sul, ela é fruto dessa evangelização. O povo cresceu. Existem católicos na Coreia, existem santos na Coreia. Como é que acontecia isso? Catequeses escondidas, eles ensinavam, né, escondidamente, credo, Pai Nosso, Ave Maria, histórias bíblicas, a vida de santos. Então eram transmitidas, né, ali de pai a pai, de pai a filho, né, transmitidos pela memória. A preparação para o batismo muitas vezes era feita às pressas, antes da prisão ou da execução de alguém.
As crianças eram catequizadas em segredo. Tem um jovem mártir, jovem Pedro Yu Taichu. Ele tinha 13 anos, ele foi preso, foi torturado, mas ele não negou a fé porque ele já conhecia a fé profundamente. Porque as mães faziam questão de transmitir aos filhos em casa, transformando a própria família ali na igreja doméstica, especialmente quando não havia padres, porque os padres eram um pouco escassos. Então, era uma rede de fiéis clandestinos, né? As comunidades tinham casas de reunião, que funcionavam como capelas escondidas. Os fiéis se comunicavam por símbolos discretos, colocavam um risco na porta, uma palavra-chave, alguma coisa para identificar que eles eram cristãos católicos, para identificar quem era cristão e quem não era. Quando os missionários franceses entraram no país, eles não podiam entrar dizendo que eram padres, então eles entravam usando roupas típicas coreanas, falsos nomes, eles viviam como camponeses, para se misturar no meio do povo. Para os fiéis coreanos desta época, participar da missa era arriscar a vida, e muitos diziam: prefiro morrer com a Eucaristia do que viver sem ela. A catequese clandestina era visto como um ato de fidelidade a Cristo, mesmo sem igreja, mesmo sem templos. O Evangelho, ele continuava a ser transmitido. Bem, por que trouxe à luz este testamento aqui destes santos? Porque é isto que é ser terra boa. Quando nosso Senhor está dizendo assim, seja terra boa, é isto, lutar para ser cristão. E me perdoem, hoje é tudo muito difícil. Hoje rezar é difícil, hoje participar da missa é difícil. A prioridade é qualquer coisa, a prioridade é a minha vida, a prioridade são os meus planos. A gente se enche de coisa, enche nossa cabeça de pensamentos vãos, de distrações. Tem missa todos os dias, em diversos lugares, em diversos horários, e nós não participamos, nós não frequentamos. Meu sonho aqui é ver os fiéis dessa paróquia participar das missas todos os dias, não por obrigação, mas porque ama nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para um cristão católico, a obrigação não deveria ter esforço algum, porque eu entendo, eu amo nosso Senhor, eu tenho que fazer mais do que minha obrigação. Ou será que é preciso nos tirarem aquilo que é mais precioso para nós darmos valor àquilo que é sagrado de fato? Qual é o seu esforço para rezar? Qual o seu esforço? É muito bonito ver a história, a gente fica pensando, né? A gente vê a história dos mártires ali, fica vendo, nossa, como eles se esforçaram, que tamanha fé que eles tinham. A questão aqui que a gente tem que se perguntar: e qual é a sua fé? Qual é o esforço que você faz para conhecer a palavra? Qual é o esforço que você faz para conhecer a doutrina? Qual é o esforço que você faz para comungar e comungar bem? Qual é o esforço que eu faço para me confessar? Eu vejo tanta gente que falta na missa, assim, por exemplo, e diz assim: eu me confesso depois. Ou qualquer outro pecado, né? Depois eu me confesso. Não tem problema não. Depois eu me confesso. Diz o santo, né, de hoje, repito as palavras dele: trazendo assim o precioso nome de cristãos, de que nos servirá tão grande nome se na realidade não o formos? Seria inútil termos nascido e ingressado na igreja se traíssemos o Senhor e a sua graça. Melhor seria não termos nascido do que, recebendo a sua graça, pecarmos contra Ele. Melhor seria não termos nascido do que não nos esforçarmos para amar o Senhor. Melhor seria não ter nascido do que não nos esforçarmos para estar aqui diante do Senhor, para amar Jesus Cristo Eucarístico. Melhor seria não ter nascido do que não viver o nome de cristão. Esta é a grande realidade da qual nos aponta a liturgia de hoje. Isto é ser terra boa. São Paulo, na primeira leitura de hoje, ele nos ensina. Veja,
só pegar aqui, pronto. Ensina e recomenda, perdão, estou no sábado. Aqui. Diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Jesus Cristo, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, Jesus Cristo que deu o testemunho da verdade diante do seu perseguidor. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o teu mandato? Qual é o mandato que Jesus te dá? O seu batismo. Guarda a tua fé íntegra, dê bom testemunho diante dos teus perseguidores, dê bom testemunho diante do mundo, guarda íntegra a tua fé sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda a fé, é o que nós precisamos fazer. Queridos irmãos, nós temos como cristãos católicos batizados, nós temos por obrigação ser terra boa, porque qualquer coisa, qualquer escolha contrária a isso, significa não dar fruto, significa ser uma terra infértil, significa ser infértil espiritualmente, significa perder o céu. Você pode escolher, nós temos a opção, nós somos livres, mas precisamos colocar a consequência dos nossos atos na nossa frente, a consequência das nossas decisões, se nós não formos terra boa, se nós não lutarmos para sermos verdadeiramente cristãos, católicos, vivemos a nossa fé. Peça graça hoje a nosso Senhor Jesus Cristo, como nos impulsiona São Paulo, peça graça, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha. Peça graça, Senhor, eu quero viver a minha fé íntegra, sem mancha, eu quero viver a verdade da fé íntegra. Eu não quero ter uma vida dupla, católico aqui na igreja e distante eu sou diferente, em casa eu sou diferente e para o mundo eu sou outro. Eu quero ter uma fé íntegra, uma fé verdadeira, eu quero dar testemunho de nosso Senhor, eu quero dar testemunho do amor com que eu sou amado por nosso Senhor Jesus Cristo. Peça hoje esta graça, esta fé diante da Santa Eucaristia. Nós temos a graça de ter a missa celebrada todos os dias nessa paróquia, assim como nós temos, em outras paróquias aqui no bairro. Faça bom proveito disso. Aproveite, esteja diante do Senhor todos os dias enquanto te é possível, porque haverá tempos em que nosso tesouro nos será roubado. E aí, se nós não tivermos fé, vamos dar passos para trás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso ofertório.